Então, pessoal, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre será que os animais serão seres humanos um dia? Nós vimos, né, no primeiro semestre, toda essa evolução do espírito, né? E hoje nós vamos mostrar para aquelas pessoas que estão começando hoje esse semestre que não conhece, que como é que acontece essa evolução. Nós vamos fazer uma pequena recordação, mas com coisas novas também que eu vou mostrar para vocês, né? E para a gente, eu acredito que quem ouve essa aula, quem participou desta aula do presencial, ficou praticamente sem nenhuma dúvida que nós temos que ser responsáveis por esses nossos irmãos menores, né? Então, vamos ver. Olha só a carinha deles, pessoal. Dá uma olhada nisso daí. Olha o sentimento de alegria, de felicidade, de respeito que cada um demonstra. Eu vou começar passando esse vídeo para a gente prestar atenção, para nós falarmos um pouquinho sobre ele também.
bonito, né? Então, pessoal, a gente acaba de ver um vídeo desse e a gente começa a se perguntar, será que eles são realmente só instinto? Será que eles são só inteligência? Ou eles, né? Que eles se vê diversas espécies. Eles são um espírito em crescimento, em aprendizado, em demonstrando seus sentimentos, demonstrando tudo. Aí a gente vai ali no Livro dos Espíritos, na questão 13, e Deus nos fala que é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores quanto nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Eu acredito que esse vídeo ele nos mostrou exatamente o que diz a questão número 13. Pessoal, Cícero, você pode fechar todos os áudios? Por favor, pessoal, feche os áudios, porque está dando interferência aqui para mim. Muito obrigado. Que a gente fica assim emocionado quando a gente fala sobre os animais e a gente vai acompanhando o Livro dos Espíritos. E a gente vai lá no Evangelho também, que no Evangelho fala, né, que Deus trabalha incessantemente, né? A sua ação constante da divindade, que é a criação contínua do princípio espiritual, o espírito nas suas expressões iniciais, somente com a aquisição da razão no reino nominal, é que passa a ser denominado espírito. E é isso que a gente começa a ver quando Deus nos cria um ser simples, ignorante, a gente vai crescendo, vai nos melhorando, até chegar à humanidade. E o Evangelho nos traz exatamente isso, quando a gente chega no reino nominal, quando a gente já tem aquela consciência de Deus, e nós, espíritas, nós sabemos que nós somos responsáveis por esse crescimento desses nossos irmãos menores, que é assim como eles devem ser chamados e conhecidos, como nossos irmãos menores, porque nós estamos aí, como Jesus está, nos levando até o Pai, nós estamos trazendo ele para a humanidade de uma forma mais carinhosa, uma forma mais humana, como tem que ser, né? Sem machucá-los, sem prejudicá-los nesse crescimento. Né? O que nós temos que fazer exatamente com isso daí. Aí está lá, né, que Deus realmente, no princípio de tudo, que está lá na Gênesis 1.1, 1 a 3, que fala no princípio que Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, que nós sabemos que o nosso planeta Terra tem 4 bilhões e meio de vida. Demorou praticamente 1 bilhão de ano para resfriar, que é exatamente isso que foi colocado aí. E Deus ainda nunca para de criar, constantemente criando mais espíritos, simples e ignorante, e para povoar todo esse nosso universo, não só a Terra, tudo, né? Tudo é povoado, como nós aprendemos já no semestre passado. Né? A gente pergunta, será que eles um dia se tornarão humanos? Olha as carinhas, olha o jeito deles nos mostrar o seu carinho, o seu amor, amor incondicional, que nós temos tanta dificuldade de trabalhar esse amor incondicional que Jesus sempre nos pede, para trabalharmos o amor juntamente com o nosso próximo, e principalmente o nosso próximo humano, né? Que fica muito difícil. Eu escuto, eu como médico veterinário, escuto muito pessoas falando assim, eu prefiro lidar com os animais do que com os humanos. Nós precisamos cuidar de todos.
todos fazem parte do universo, desde esses nossos pequenos irmãos, esses irmãos menores, que nós somos responsáveis pelo seu crescimento espiritual, sua evolução, mostrando para ele a bondade, e eles nos mostrando esse amor incondicional que nós temos dentro de nós, mas a gente acaba esquecendo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né? Mas é assim que nós vamos ter que acreditar que nós vamos fazer cada vez melhor para eles, principalmente nós espíritas ou espiritualistas, que faz parte desse grupo maravilhoso, nós estamos aprendendo todo mundo junto, principalmente a respeitar os nossos irmãos menores e respeitar o nosso próximo humano também, né? Porque nós não conseguimos viver sozinho no universo. Nós precisamos perdoar para ser perdoado. Aí a gente vai entendendo que Deus, quando criou o princípio espiritual, ele é criado simples e ignorante, sem complexidade, de forma que estagiará milhões de anos nos reinos inferiores da criação. Olha que bacana. Nós já sabemos lá no Livro dos Espíritos, que nós estudamos a questão 540, que nós viemos do átomo e vamos até o arcanjo. E para passar desse átomo até o arcanjo, né, hoje nós sabemos que nós viemos antes do átomo e vamos mais que o arcanjo. Passamos por todos esses reinos, o mineral, o vegetal, o animal, até chegar onde nós estamos hoje, animal-hominal, onde desenvolverá funções mais complexas e conquistará a individualidade, habilitando-se para o despertar da inteligência e do senso moral. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos treinando o nosso espírito para sermos cada vez mais, termos, na realidade, mais senso moral, né? E através desse aprendizado, e olhando para esses nossos irmãos menores e trazendo eles. Né? Que ele já está, a gente já viu o quanto eles já andaram. Ele já passou do mineral, do vegetal, eles estão no animal. Né? E nós somos responsáveis por eles. Nós temos que trazê-los com muito carinho, com muito amor, para o reino animal-hominal, com outra visão. Olha que bacana. Leon Denis, que foi um grande espírita e um pesquisador, quem é espírita conhece muito bem as obras do Leon Denis, ele fala que o espírito dorme no mineral, agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem, e para a sua grande conquista, que é chegar até Deus, ou aproximar de Deus, nosso Pai, através do nosso irmão maior, que é Jesus, né? E Jesus é o nosso governador planetário, nós estamos falando aqui do planeta Terra, onde nós estamos, que ele é o governador, é ele, através das suas lições, dos seus evangelhos, que nós vamos indo até se despertar no homem, né? E indo cada vez mais para chegarmos até o angelical e trazendo esses nossos irmãos menores para eles aprenderem cada vez mais nesses reinos que ele vai passar ainda. E voltando lá na Gênese, e lá em Caiba-Chutel, na realidade, Caiba-Chutel fala: não há lacuna entre o reino animal e hominal. Não tem como um vazio ali, né? Sempre uma coisa contínua. A gente não consegue diferenciar um vazio ali no meio, onde todo mundo, que a gente escuta muito a ciência procurando, né, o elo perdido. O elo perdido não está nesse reino, né? Não está no plano material, está no plano espiritual, onde acontece a transformação, né, do espírito. Acontece lá. Aí na Gênesis a gente vê, todos têm o mesmo ponto de partida, todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir. Todos nós. Nós somos muito importantes, nós somos seres valiosos,
Nós somos espírito único. Olha que linda essa foto. O respeito que há entre esse cidadão com esse leão. Aí parece que está assim, uma convivência única, né? Parece que está assim, uma simbiose tão clara entre eles, uma aceitação, um respeito, que é isso que nós temos que ver os nossos animais em geral, nosso planeta, na realidade. Vai ter aula sobre isso, falar sobre nós, os seres humanos, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo com o nosso planeta. Nós temos que rever essas atitudes que nós estamos fazendo. E essa aí, a gente vê essa imagem, é uma imagem muito emocionante, o respeito, o carinho que ele tem com esse leão. E é o que nós temos que ter com nossos irmãos menores, seja qual for a espécie. Um gosta de gato, outro gosta de cachorro, nós gostamos dos nossos irmãos menores, nós somos responsáveis por eles, para ele vir até nós com muito mais segurança do que a nossa geração. E a gente já estudou, vamos só rever o instinto, a importância que existe no instinto. Nós já falamos sobre isso no semestre passado. E é legal, quem nunca leu, lê a Gênese, o livro A Gênese de Kardec, no capítulo 3. Lê o capítulo 3, e nesse item 11 que fala sobre o instinto. Ele fala assim, que o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É importante nós sabermos isso. Olha o instinto do gato já guardando a sua presa. Porque os animais, ele preda, ele é um predador para a sobrevivência. Não é um predador igual ao humano, que ele preda o próximo por maldade. O animal não, ele preda para se alimentar. E a gente vendo uma cena dessa, e a gente olhando para o instinto dele, para continuar falando sobre, além do instinto, a inteligência, que está ali no item 12 da Gênese também, que só para a gente relembrar um pouquinho do semestre passado, que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É, incontestavelmente, um atributo exclusivo da alma. Aí a gente fala, olha aí, os animais eles não têm uma inteligência também para fazer determinados atos? Sim, se ele tem essa inteligência, se é um atributo da alma, então não há dúvida nenhuma que os animais são portadores de alma, né? Porque a gente vê os leões em sua matilha na caça, ele usa o instinto da caça e usa a inteligência na caça. Principalmente a inteligência, quando aquelas leões com aquela paciência, elas ficam observando naquele bando de animais quem ele vai atacar para a sua sobrevivência, não para a sua brincadeira, para a sua sobrevivência, né? Que faz parte do nosso crescimento e evolução nossa. Ele vai no instinto da caça e na inteligência de fazer todo aquele trabalho de paciência, de ficar observando qual animal que ele vai procurar atacar. Normalmente são ou os mais jovens ou os mais velhos, aqueles que eles vê, que eles sabem que eles estão doentes ou são muito velhos, não vão conseguir escapar. Esse é um ato de inteligência. Né? E como é que a gente coloca em nós mesmos, ser humano, como é que a gente colocamos um fato de inteligência instintiva? Até brinco com meus alunos, você está na beira de um fogão, você coloca a mão no fogo aceso, você não vai usar a sua inteligência, né? Você não vai usar o seu ato voluntário refletido, porque senão, se você usar a inteligência, vai pensar, nossa, será que está na hora de eu tirar minha mão ou vou esperar essa minha mão queimar um pouco mais para tirar? Não, é um reflexo instintivo, é um instinto. Rapidamente a gente tira a mão, né? Então, nós usamos nossos instintos com muita sabedoria também.
né? Olha aí, falar nos leões, ou eles no ato de caça. Então, para a gente relembrar um pouquinho, né, a gente sabe que a inteligência é um atributo da alma, o instinto e inteligência, só para recordar, na Gênese, do capítulo 3, de 11 a 13, o animal carniceiro é impelido pelo instinto e nutre-se da carne, porém, as precauções que ele toma, sua previsão, são atos de inteligência, foi o que eu falei, exatamente isso. Tudo inteligência ali agindo para ele fazer os seus atos, né, da caça, como eu expliquei para você. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos, na questão 73, e a pergunta que Kardec fez aos espíritos: o instinto é independente da inteligência? Olha aí, que pergunta inteligente. Qual a resposta que ele dá? Não, é uma espécie de inteligência, né, o instinto. Que maravilha! É por isso que a gente, nós espíritas, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, que todos acredito que estudaram, a gente olha ele de uma forma e agora a gente começa a olhar de uma outra forma, porque nós estamos colocando questões que se referem aos animais, a gente vai estudá-lo. Quem quiser rever essas questões do Livro dos Espíritos, é muito importante para a gente conhecer um pouco mais sobre a inteligência e o instinto. E ler a Gênese no capítulo 3. E lá, de novo, no Livro dos Espíritos, a questão 597, pois se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Olha que questão, pessoal. Olha a resposta. Sim, e que sobrevive ao corpo. Quem é esse princípio inteligente que sobrevive ao corpo? E os espíritos responderam a Kardec. É o espírito, né? Aí a gente aí pergunta, os animais têm espírito? E é bom a gente, nós como espíritas, responder, não, eles não têm espíritos, eles são espíritos. Os animais, como nós somos espíritos também, né? E lá na Gênesis, no capítulo 11, no item 16, como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferem-se do macaco em sua forma exterior. E, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Olha lá, na Gênese já se fala isso. E hoje a ciência já respondeu essa pergunta, né? Que nós viemos do macaco. Olha que bacana. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 849, qual é no homem, em estado primitivo, a faculdade dominante, se é o instinto ou o livre-arbítrio. Olha que bacana. O instinto. Né? E nós sabemos que a natureza não dá salto, que tudo vem vindo, tudo é um aprendizado. Apesar que nesse princípio, nessa questão 849, né, que aí está um ser, um homonoide, ele age mais instintivamente, mas o livre-arbítrio já está em ação. Como hoje nós sabemos que os nossos animais domésticos, ele tem uma liberdade de escolha que é impressionante, né? Eu, como médico veterinário, eu escuto muito. Doutor, o meu cachorro não gosta de determinada ração, mas o outro, a mesma ração, ele ama. Ele não quer aquela ração. Será que é porque ele não gosta só ou porque é o livre-arbítrio dele e fala, não quero comer essa ração, eu não quero fazer determinadas coisas. A gente sabe que outros animais ele tem essas atitudes próprias, né, dele. E é interessante, eu como médico veterinário, antes de ser espírita, eu era médico veterinário, depois eu me tornei espírita mesmo.
E a gente sabe que tem o husky siberiano, os adestradores não gostam de adestrar o husky siberiano, que ele fala que o husky, uma palavra muito vulgar, eles falam que o husky siberiano ele é muito burro, ele não aprende. Ele é muito burro ou ele é muito inteligente, ele tem o livre-arbítrio e fala, não vou fazer e acabou. Eu acredito mais nisso, que ele não quer fazer determinadas coisas porque ele não gosta e não quer fazer. Não porque ele é burro. Eles são, pelo contrário, eles são muito inteligentes, mas eles colocam que eles não gostam de adestrar porque eles não aprendem nada. Eles não querem fazer determinadas coisas que eles forçam a fazer. Isso é o livre-arbítrio em ação. Né? E a gente volta lá, a gente começa a falar um pouquinho sobre o mundo físico como experiência. Então, vamos ler um pouquinho para a gente entender. Desde que fomos criados como princípio inteligente, somos colocados em contato com o mundo físico com a finalidade de adquirir experiência nesta dimensão. Aqui conseguiremos manter contato com as mais diversas condições que não se encontram na dimensão espiritual. É aqui, no mundo físico, pessoal, que a gente evolui, que a gente vai adquirindo uma forma do nosso corpo físico mais perfeita, melhores, como a gente viu na questão 849, aqueles humanoides, que nós éramos parecidos com um macaco, praticamente nós éramos um macaco, mas eles já andavam, eles eram bípedes, eles não andavam mais de 4 patas, eles andavam eretos, então já eram humanoides. E aquela formação daquele corpo era necessária para aquele espírito, naquela época, agir. Então, conforme a gente vai evoluindo, o nosso corpo físico vai melhorando também. Né? É aí que acontece. Toda a transformação, a evolução acontece aqui. Quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente aprende e lá a gente começa a colocar as atividades em prática. E quando a gente volta, quando a gente reencarna, estou falando em relação ao humano, a gente tem um esquecimento do passado, e esse esquecimento faz a gente cair muito. Mas a gente tem aquelas lembranças. Todos nós, provavelmente agora, quando nós estamos estudando sobre os animais, a gente está vindo cada vez mais a nossa essência espiritual. Nós estamos trazendo mais, cada vez mais, cada semestre que passa, e cada aula que passa, nós estamos abrindo as nossas memórias espirituais em respeito ao que nós fomos, né? Para sermos melhores no futuro. Por isso, nós temos que trabalhar esse presente agora. E continuando, para manifestarmos, necessitamos de corpos físicos que facilitem a vivência dessas experiências, é o que nós acabamos de falar, né? Que eles servirão como instrumentos e vestimenta do espírito a estagiar no mundo físico. E é exatamente isso. E é por isso que a gente sempre completa, que a gente fala em relação aos animais, em relação aos seres humanos, esse corpo que nós temos é um corpo emprestado. Por isso, para a gente conseguir trabalhar os nossos animais, ter uma visão melhor com os animais, nós precisamos cuidar muito bem desse nosso corpo, né? Em todas as atividades, né? E uma das coisas que prejudica mais o nosso corpo, além das atividades viciosas que nós temos, muitas delas, principalmente os nossos pensamentos, né? Que é um vício pior do que o vício da bebida e o vício do cigarro, que todo mundo coloca sempre na frente o vício do cigarro e o vício da bebida, mas os vícios dos pensamentos negativos são deletérios ao nosso corpo físico. Então, para nós conseguirmos ter uma visão melhor com nossos pequenos animais, nossos pequenos irmãos, nós precisamos trabalhar muito bem esses nossos pensamentos, né? Continuando o Livro dos Espíritos, a questão 613, segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Aí, aqui tem um dentro. Segundo outros, aqui está falando em relação aos espíritas, tá? Espíritas, alguns espíritas e alguns não, e alguns espíritas, segundo outros espíritas, o homem teria sempre
pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. É muito interessante isso, pessoal, para a gente, quem quiser pesquisar, vai até a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha só 500 questões. A primeira edição do Livro dos Espíritos fala exatamente sobre esse segundo outros, que lá Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam que o homem teria sido criado homem, não passou para a feira animal. Olha que interessante, eu já comentei isso com vocês. A questão 613 é da segunda edição, que é a edição que todos nós estudamos, é a edição que tem 1019 ou 1018 perguntas. Lembra que eu comentei com vocês que Kardec e Charles Darwin, eles eram contemporâneos. Kardec, Livro dos Espíritos, 1857, né? 18 de abril de 1857, 500 questões. Em 1859, Charles Darwin lança a teoria da evolução, né? Que ele fala da evolução das espécies, né? Da evolução física, material. O homem vem de uma caça, sai da água, tudo aquilo lá. Aí Kardec reviu todas essas questões e colocou esse item que é Evolução em Três Reinos, que tem essa questão 613. Então, ele tirou a questão que tinha na primeira edição e atualizou. O Kardec ele foi muito claro, ele sempre falou, se a ciência está certa e o que eu coloquei não está em coerência, esqueça o que eu falei e vamos seguir a ciência. E Kardec acabou seguindo a ciência nessa questão, né? Porque é evolução, né? Nós temos, por isso, e lá fala nisso, nós viemos do átomo para o arcanjo. Leon Denis colocou todo aquele escalonamento, mineral, vegetal, animal, né? E foi criado outro reino, animal nominal, onde nós estamos, e é tudo isso, evolução. E cada vez mais informação para o espiritual vai nos trazendo referente aos animais, referente aos humanos. Porque a gente não vai chegar e parar só no angelical. Isso vai ter muito que caminhar. Mas para a gente chegar ao angelical, isso tem chão ainda. Conceito base da doutrina espírita. Isso é muito importante nós sabermos em relação a isso. Então, nós falamos que os animais não é que ele tem espíritos, eles são espíritos. Então, daqui para frente, eu sou espírito, os animais são espíritos também, espíritos, né? Nós vimos também que os animais reencarnam, evoluem, nós vimos essa aula no semestre passado. Nós vimos também, nós vimos agora, recordamos, mas teve uma aula só sobre inteligência dos animais, nós vimos que os animais são seres inteligentes, que a inteligência é atributo do espírito, nós acabamos de rever. Instinto é uma espécie de inteligência, nós revemos também agora. Os animais vão despertar da consciência. E os animais têm um pensamento fragmentário, nós vimos isso daí também, né? E voltando àquela pergunta de novo, pessoal, pode-se afirmar que os espíritos dos outros animais podem tornar-se seres humanos? Eu coloquei aí dos outros animais, pessoal, porque nós não estamos falando só de cães e gatos. Todos aqueles que nós vimos lá naquele vídeo, né? O ganso, as atitudes daquele ganso, né? A gente vê uma ave doméstica tendo uma atitude daquela. A galinha, de ver uma galinha tendo uma atitude. Depois a gente fala, né, que dói o coração, a gente come uns e ama outros, né? E ainda nós somos ainda muito cru para aprender tudo isso daí, que nós não precisamos ser canibalismo. Se a gente vê os animais com nossos irmãos menores, nós indiretamente estamos praticando canibalismo em cima deles, mas isso não é momento de ficar falando sobre isso, porque é questão de compreensão, entendimento de cada um, né? Comer ou não comer carne, fazer ou não fazer determinadas coisas, isso é questão de aprendizado.
Então, aqui, quando foi colocado 2 outros animais, a gente vê todos aqueles lá. Todos que nós passamos, e muito mais que ainda não estavam ali. Né? Todos os animais vão chegar a ser humano, né? Então, dizer que fomos animais não é uma colocação correta, pois não fomos, mas estivemos. Olha que interessante. Estivemos animais. Isto é, nós estagiamos naquelas fases mais primitivas, mas não fomos aqueles seres. Corpos são instrumentos e não o próprio espírito. Eu já tinha falado que nós somos seres espirituais estagiando em corpo físico, né? Ao contrário. Nós, como os espíritos, já estagiamos naquelas fases em corpos de animais. No mesmo modo, os espíritos que estagiam na fase animal hoje serão futuramente espírito a estagiar na fase humana. Pronto. Chegamos onde nós queríamos, né? Nós somos espíritos que estamos já na fase nominal. Mas esses nossos animais de estimação, nossos irmãos menores, estão na fase animal-animal. Eles estão estagiando, eles estão estudando, eles estão aprendendo para chegar até onde nós estamos. E da mesma forma que nós estamos estudando, nós espíritos estamos estagiando na fase humana, estagiando, aprendendo, colocando em prática, e precisa colocar em prática todo esse nosso aprendizado para chegarmos em outra fase, né? E vamos falar do angelical, que deve ter alguma fase intermediária do angelical. Nós vamos. E hoje nós falamos, muita ciência fala muito sobre crianças, que são muito mais inteligentes de crianças que eram antigamente. Crianças índicos, crianças e outras classificações que colocam, né? Que estão surgindo já em nosso, falando em relação ao nosso planeta. E para provar que a ciência realmente ela mostra que viemos mesmo passando assim, animal para o animal, que nós somos uma perna do macaco, que o macaco é primata, nós somos primata, a evolução, nós somos a parte evolutiva do macaco, e nós vimos que em outros planetas, principalmente em Marte, a evolução vem das aves, né? Isso através dos livros espíritas que nós estudamos. E aí o mapa genético do macaco bonobo, que é um macaco que ele parece um chimpanzé, mas ele é menor que o chimpanzé, e ele é completamente, assim, em questão de comportamento, ele é um comportamento completamente diferente do chimpanzé. Os chimpanzés são agressivos, o bonobo não, o bonobo já são mais calmos, mais tranquilos, eles se respeitam entre eles, os chimpanzés brigam entre eles, né? Então, a ciência chegou a 98,7 o seu mapa genético, que é igual ao homem. Então, vamos ler isso daí? Os cientistas terminaram de mapear o DNA do macaco bonobo, segundo pesquisas publicadas na revista Nature. Nesta quarta-feira, 13 de 6 de 2012, alguns pesquisadores dizem que isso pode, no futuro, revelar segredos sobre como o lado mais sombrio da nossa natureza evolui. Olha que bacana. Se a ciência estudar mais sobre a parte espiritual, já vai entender, porque você estudando a gênese espiritual de Kardec, e lá tem a gênese orgânica, na própria gênese, tem a gênese orgânica e a gênese espiritual. Lá você vai entender que nós somos seres que vamos evoluindo e vamos passando por diversas
em diversos reinos. E a natureza os cientistas ainda não falam sobre isso ainda, mas futuramente com certeza vai falar. Eu não sei se vocês ouviram falar nesse Lawrence Anthony. Ele foi, né, uma lenda viva na África do Sul. Ele é uma lenda viva na África do Sul, autor de 3 livros, entre eles o best-seller O Encantador de Elefantes. Pessoal, eu não sei se vocês leram esse livro, se vocês ouviram já falar sobre esse Lawrence. Veja bem, olha que interessante. O título da matéria é Como é que eles podiam saber? Quem é eles, pessoal? Os elefantes. Ele ficou anos na África estudando o comportamento dos elefantes. Olha que ele coloca. Isso saiu da matéria, né? Algo no universo muito maior e muito profundo que a inteligência humana. A viagem dos elefantes para prestar sua última homenagem. Mas como eles podiam saber? Como os elefantes podiam saber que o Anthony tinha desencarnado? Olha lá a matéria aqui. No dia 7 de março de 2012, Lawrence Anthony faleceu. Deixou saudades e é sempre lembrado por sua esposa, filhos, netos e numerosos elefantes. 2 dias após seu falecimento, os elefantes selvagens apareceram em sua casa, guiados por 2 grandes matriarcas. Se vocês não sabem, são as fêmeas que são as tutoras do bando, né? 2 dias após o falecimento, os elefantes selvagens apareceram em sua casa, guiados por 2 grandes matriarcas. Outras manadas selvagens apareceram em bandos para dizer adeus a seu amado amigo homem. Um total de 31 elefantes haviam caminhado pacientemente por mais de 12 milhas para chegar até a casa do Anthony. Pessoal, olha que maravilha. Eu queria só um oi. Vocês estão me ouvindo? Dê um oi só. Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Sim. Obrigado. Sim. Tem um aqui para ser admitido e não foi tão admitido. Sim. Tá bom, obrigado. Olha lá, pessoal, que bacana. E Chico sempre falou. Deixa eu admitir essa pessoa aqui. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Chico falando, pessoal. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Isso é maravilhoso. Isso é muito e profundo. E nós temos essa responsabilidade de fazer exatamente isso que Chico Xavier nos orientou. Eu só vou passar um outro vídeo. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria já viu esse vídeo. Mas é bom a gente ver em grupo e começar a prestar atenção com outros olhos. Vamos assistir, depois a gente comenta um pouquinho. Se você comprasse um cavalo, qual cor você escolheria? Hassen, esse aí que você está vendo, queria um cavalo cinza. Mas encontrou Peio. Este cavalo tem uma habilidade incrível, mas acontecia algo estranho no final dos espetáculos. Peio se aproximava de algumas pessoas e gostava de passar um tempo ali com elas. Mas Peio tem um problema no seu temperamento. Ele não gosta que encoste nele, ele não gosta que o abrace ou que o beije. Mas com algumas pessoas ele tinha uma estranha relação. Até o dia que ele se aproximou de uma criança e arrancou a peruca dela. A partir disso, Hassen percebeu que ele criava uma conexão diferente com algumas pessoas. E essas pessoas estavam passando pelo momento de finitude ou enfrentando uma doença grave.
A partir disso, Hassen levou o Peio para dentro do hospital. Ele já foi pesquisado por mais de 150 médicos, mais de 40 veterinários. Quando o Peio se aproxima de um quarto, ele sente quem necessita de atendimento e ele mesmo escolhe. Ele se aproxima, ele faz massagem, ele olha, ele cuida e ele tem a preocupação de cumprimentar cada uma das pessoas que estão dentro do quarto. Até nos pequenos detalhes. Por exemplo, quando ele se despede. Ele nunca dá as costas para uma pessoa. Peio não faz milagres, Peio não cura, mas ele tem uma real ligação com as pessoas com quem se relaciona. Como você tem olhado, tem cumprimentado, tem se relacionado com as pessoas que se aproximam de você? Esse vídeo não tem a intenção de somente te emocionar, mas de fazer um alerta. Esteja presente para as conexões que você vai fazer nesse dia. E aí, pessoal? Espera um pouquinho porque estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, é que... Deixa eu ver aqui. É que o meu assistente, a conexão, ele perdeu a conexão e eu não podia admitir porque parava o vídeo. Por isso, tem que colocar alguém como o administrador. Tá, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para poder colocar de volta. Mas eu acho que agora já está no finalzinho, né? Não há necessidade. E é isso. Esse vídeo, pessoal, mostrou exatamente a aula que um tem que olhar para o outro, né? E nesse obrigado, está bem claro também, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. É o que nós precisamos fazer. A responsabilidade coletiva. Não como eu já falei para você no início, como eu já ouvi várias pessoas, eu como médico veterinário. Ah, doutor, eu prefiro conviver com os animais do que com os seres humanos. Por isso eu tenho não sei quantos X de animais na minha casa. Isso, para a visão espírita, nós sabemos, nós precisamos ter essa responsabilidade coletiva. E a nossa missão do superior, que é que a gente sabe um pouquinho mais, é cuidar dos nossos irmãos menores. E cuidar também das pessoas necessitadas. Nós precisamos ver tudo coletivamente. Até os nossos irmãos que estão ao nosso lado ou não. É por isso que a gente sempre faz o evangelho no lar, nós fazemos aquelas vibrações, vibrando pelos planetas, pela humanidade. Nós colocamos toda essa responsabilidade coletiva neles, né? E é isso que nós temos que fazer sempre. Agora, deixa eu sair daqui, eu vou abrir a sala para a gente conversar um pouquinho. Opa, tudo bem, seu Ivan?
Oi, desculpe o atraso. Você sabe Não que eu se trabalho na preocupe, eu segunda. sei. Eu sempre entro atrasado ultimamente. Não tem problema, Ivan. Bom que você está conosco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta referente a esse assunto? Nós temos ainda 15 minutinhos para bate-papo. Ou ficou claro? Eu tenho uma pergunta, é Johanna que está falando. Pois não, Johanna. João, então, minha pergunta é assim, a raça humana, hominal, hierarquicamente, passou pelo animal, mas por que nós não amamos incondicionalmente como os animais, já que estamos numa hierarquia após isso, e já deveríamos ter aprendido, vamos dizer? Boa pergunta. Nós aprendemos a amar incondicionalmente, mas o grande problema é devido ao nosso orgulho e à nossa vaidade, que a gente esquecemos, não, nós encobrimos esse amor incondicional que os animais têm, né? Nós encobrimos e colocamos como linha de frente o nosso orgulho e a nossa vaidade. É por isso que nós estamos fazendo esse estudo, Joana, para a gente rever as nossas atitudes conosco mesmo, né? Com esse bem, essa coletividade. Eu não sei, está aparecendo para vocês aí uma tela estranha ou não? Tá? Acho que voltou a compartilhar, o João. Está aparecendo? Será que é isso? Está aparecendo a tela, a tua tela do Zoom. Então, como é que eu faço para sair isso? Tirar isso? Tira compartilhamento. Acho que você ainda está compartilhando. Será que não? Não é dele, não. É da Aparecida. Aparecida Valadares. Então, Aparecida Valadares. Ela que deve estar compartilhando alguma coisa, então. Então, voltando aqui, é isso que nós temos que reaprender dos nossos animais. Eu sempre coloco uma atitude muito interessante que a gente faz. Ixi, o que aconteceu aí? Ele entrou? Ela continua dentro da coisa. Desculpe, doutor João, eu estou tentando arrumar e não consigo. Eu vou sair e vou entrar novamente. Perdão. Pronto, agora já. Então, eu gosto de dar um exemplo muito prático. A gente com nossos filhos adolescentes e aí nós com nossos irmãos menores em casa. O filho adolescente e o animal fazendo uma bagunça na casa, você chama a atenção de todos eles. Todos vão para o castigo. Aí, quando você tira do castigo, o cachorrinho ou o cachorrinho vem correndo atrás de você, já lhe perdoa, tem aquele amor incondicional e começa a interagir com você. Agora, já seu filho, não vou, você me magoou, começa a colocar um monte de situação. Mas o seu filho tem aquele amor incondicional também, como espírito, né, como eu tenho. Mas, como eu expliquei, nosso orgulho, a nossa vaidade sobrepõe a esse amor incondicional, que isso não tem esse orgulho, essa vaidade nos animais ainda. É por isso que nós temos que reaprender com ele essa prática do amor incondicional. Por isso nós estamos aqui para rever, não aprender sobre os animais, mas para rever nossas atitudes. Não é verdade? Respondi para você? Acho que sim, eu só tenho mais uma dúvida. Posso perguntar em seguida? Pode. Então, se os animais têm, eles têm um livre-arbítrio também, conforme a gente viu na aula, eles usam de maneira adequada, então, porque eles amam incondicionalmente, então eles aparentemente fazem a escolha certa, né? Exatamente, você entendeu muito bem. Então, quando a gente chega na linha hominal, né, quando o nosso espírito está individualizado, quando a gente sai daquela área animal-animal e a gente passa para a evolução animal-hominal, o nosso livre-arbítrio está mais aguçado. Nós estamos usando ele. Então,
Nós usamos nosso livre-arbítrio, nós temos, e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Se a gente caminha errado, sabendo que está errado, mas eu tenho meu livre-arbítrio para fazer o que bem entender, a lei de causa e efeito, com certeza, ela vai chegar até você e falar, vem cá, Johanna, vamos conversar um pouquinho sobre as suas atitudes? Uhum. Você está entendendo? Os animais, o livre-arbítrio dele ainda não é consciente igual ao nosso, porque nós temos a nossa consciência, nosso pensamento contínuo, no momento quando a gente é um espírito individualizado. No momento que a gente for individualizado, a responsabilidade começa a crescer. E conforme a gente está aprendendo cada vez mais, e nós estamos tendo um amadurecimento espiritual, e principalmente quando a gente escolhe o espiritismo, que é uma doutrina esclarecedora, quando ela começa a mostrar para você os detalhes do porquê, de onde eu venho, para onde eu vou, como é que eu vou, o que é que eu tenho que fazer comigo, e te colocando para você fazer sua reforma interior, e você vai se conhecendo cada vez mais, a nossa responsabilidade começa a ficar maior. Se a gente começa a ter mais responsabilidade, pode ter certeza que nós vamos ter uma liberdade espiritual no futuro melhor. Que é tudo questão de aprendizado, como nós vimos que a evolução não dá saltos. Mas a gente tem que ter essa consciência que você colocou agora, nós temos que ter essa consciência e dar um basta, porque nós somos estudiosos, nós somos, não sei se todos são, mas quem é espírita sabe. Vamos fazer essa reforma, mas, como diz a Hernance Dufour, sem martírio, sem chicotada, sem sofrimento, mas com compreensão e dentro do nosso limite de aprendizado. Entendeu? Eu acho interessante essa reflexão, porque, para mim, depois do que eu assisti hoje, a evolução é relativa, porque os animais, apesar de não serem individualizados, eles já aprenderam a amar incondicionalmente e põem em prática, enquanto que a gente está mais avançado que eles na hierarquia, mas não usa. Como eu expliquei, a gente sabe amar incondicionalmente, mas como nós somos orgulhosos, né, no sentido e vaidosos, a gente esquece. Mas como nós somos espíritas e nós temos que fazer a nossa reforma interior, nós temos que mudar nossos atos, nós temos que mudar nossas atitudes do ser um pouco mais humilde, entender o próximo, a gente tem um olhar empático, a empatia também, empatia, quando você começa a olhar, quando a gente começa a enxergar o próximo realmente como ele é, isso já é uma prática do amor incondicional. Eu vou te amar sem condição nenhuma, não quero nada em troca. Mas, lamentavelmente, como eu coloquei a atitude dos nossos adolescentes, o nosso filho, não vou, mas se você me der um último iPhone, eu vou mudar de ideia. Quer dizer, ele não tem um amor incondicional. Né? Ele tem uma condição. Eu volto a te amar se você me der determinada coisa. Mas nós não temos que fazer isso. Nós já sabemos, e principalmente quando a gente torna-se espírita, é as coisas que a gente aprende nas escolas espíritas, né? A gente buscar dentro de nós aquela essência que já está lá dentro da gente. E começar a colocar em prática, é que nem a flor de lótus, não sei se você conhece, ela sai de onde a flor de lótus? Ela sai de dentro do barro, daquela lama, aí surge aquela flor maravilhosa, linda. É isso, nós temos tudo dentro da gente. É só começar a colocar para fora. E uma coisa que nós estamos fazendo é um olhar diferente com os nossos animais. Quando a gente começa a olhar os nossos animais com um olhar mais carinhoso, a gente começa a olhar o nosso próximo também com um olhar mais carinhoso. Isso leva a outra. Por isso eu gosto de estudar os animais, para a gente colocar em prática as atitudes humanas que nós temos que fazer também. Que adianta eu amar os animais, falando que é um amor incondicional, e não ser esse amor incondicional com o meu próximo, com você, com a família. Entendeu? Então, tudo é uma ligação. Por isso, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos menores. Né? Mais alguém? Alguma pergunta? Tá tudo bem?
os animais têm orgulho, também usam livre-arbítrio. Se eles não quiserem perdoar, eles também não vão perdoar. Eles não vão amar incondicionalmente. Não, nesse sentido não, mas assim, eles têm raiva, eles têm medo, eles têm inveja, você entendeu? Isso a ciência já mostrou, que os animais têm isso, né? Uhum. Mas não no sentido do espírito, mas do sentido dele. Tem animal que tem inveja do outro, impressionante, que a gente vê. Se vocês tiverem curiosidade, ler alguns livros do Gabriel Delany. Gabriel Delany, ele fala muito evolução anímica, ele fala muito sobre isso, ele conta historinhas de animais que tiveram vergonhas, animais que tiveram inveja. Então, existe muito, na literatura espírita, tem muita coisa cientificamente mostrando as atitudes dos animais usando esse seu sentimento, mas lembrando que é um sentimento diferente do sentimento humano, tá? Não vai comparar que a inveja do animal é tentar fazer determinada coisa para o mal para ele, mas não nesse sentido, como o ser humano faz. Tem uma inveja, tem uma raiva, vai lá e mata por estar com raiva daquela pessoa. Os animais não têm essa atitude que nós temos. Nós usamos isso porque, como a Mariana perguntou, nós usamos isso porque nós temos nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos dentro, pode fazer, mas a lei de causa e efeito, ela vem de volta. Ela vem e vai te mostrar onde você estava errado e você tem que se acertar com você mesmo em determinadas situações que você fez com você e com o próximo. Né? Tá bom? João, Oi, queria Paulo. também esclarecer que alguns estudiosos, eles alegam, eles colocam que o animal ele vê o ser humano como uma divindade, né? Então, a gente tem que entender também que é por isso esse amor incondicional também que a gente vê. Tanto é que um cachorro rosna para outro cachorro. Eles podem não se ficar também, não conseguir conviver. Se a gente fosse cercado, o ser humano fosse cercado no nosso dia a dia por Jesus, Maria, a gente também teria esse amor incondicional por eles. Então, a gente tem que pensar que eles são tão... eles têm a alma deles, eles têm o espírito deles, e eles agem na proporção como a gente age também. Então, tem isso. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Verdade, é assim mesmo que funciona, né? A escala evolutiva, né? Você falou tudo, que é bem isso mesmo. Ele rosna para o outro, ele tem raiva, bronca, inveja do outro, eles fazem as atitudes, eles brigam com o outro, mas é tal coisa, ali naquele momento acabou. Né? E a gente, como a gente falou, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente vai mais além, né? Nós temos a nossa... E a gente faz atitudes que a gente tem que... A gente vai remoendo, né? Vai remoendo. Eles não têm arrependimento, mas por isso que eles voltam logo atrás. Né? É verdade. Pessoal, o papo está muito bom, mas nós estamos com 21 horas e 20 minutos. Nós temos 10 minutinhos para nós fazermos as nossas vibrações. Se quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. A gente faz mais uma pergunta. Mais alguém? Não? Então, será que foi tão clara essa aula? A gente tem tanta dúvida, mas é uma coisa que, como o Paulo mesmo falou, que é essa situação que nós fazemos, que os animais agem, que as atitudes deles é diferente das nossas atitudes. E é por isso que nós, no patamar evolutivo que nós estamos, nós somos espírito já individualizado, e a nossa responsabilidade é maior, e a gente não acha que não existe isso, não conta, porque, querendo ou não querendo, pessoal, o mundo espiritual não é espírita, e os espíritos que estão circulando o nosso planeta, que estão encarnados no nosso planeta, que faz parte do nosso convivência, da nossa convivência, muitos deles têm uma visão diferente. Por isso nós temos que respeitar
Cada um sabe, entende, está lá na essência, mas de uma outra forma diferente. E é por isso, por que nós estamos espírita? Eu acho que eu estou espírita porque eu sou muito danado, sou muito teimoso. Então, eu estou espírita para eu aprender com mais tranquilidade, que eu sempre levei a fogo, entendeu? Então, e é no espiritismo que eu estou encontrando todas as respostas que eu sempre quis ter nas perguntas. E é isso. Só tenho que agradecer a vocês por mais essa aula de hoje. Eu vou pedir para Lina, né, Lina? Você poderia fazer a nossa prece final? Faço. Sim. Faço as vibrações da água também. Isso, da água. Lembrando também das vibrações dos nomes que estão no nosso celular, né? No grupo lá dos animais. Uhum. E assim, nós vamos nos ligando e agradecendo a fraternidade de Francisco. Essa fraternidade que nos auxilia, junto com os nossos animais, esses nossos amigos e companheiros, esses seres que também nos ensinam o amor. Esse amor incondicional que está dentro de cada um, dentro da nossa centelha divina, dentro do nosso ser. Esse amor que nós possamos colocar para fora, que nós possamos entregar por bem maior da humanidade, para os nossos familiares, por todos os humildes que passam por nós. E esses amigos, junto com essa fraternidade de Francisco, caminham pelo nosso bem, para o nosso amor e para a nossa evolução junto com eles. Nós vamos assim, nesse momento, agradecendo o mentor que nos auxilia nesse curso, nessa aula, agradecendo ao mentor do João, esse facilitador que nos deu a oportunidade de aprendizado, de mais uma aula, de mais um dia. Nós vamos elevando assim o nosso pensamento e vamos assim, dentro dos nossos celulares, na nossa caixinha de vibrações, onde constam o nome dos nossos amigos, o nome dos seus tutores. Nós vamos vibrando por todos eles, individualmente, que cada um receba da espiritualidade o que é de melhor, tanto o animal como o seu tutor. E juntos ainda, nós elevamos ainda o nosso pensamento e vamos pedindo a fraternidade médica, a fraternidade do espaço, a fraternidade de Bezerra de Menezes, junto dos veterinários, que coloquem o medicamento dentro das águas dos nossos animais. E nas nossas águas, coloquem também para cada um de nós, para que nós sejamos tratados, os nossos amigos também. Pedindo ainda a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, a Deus, nosso Pai, a bênção divina. E pedindo ainda a Jesus, o governador tutelar do nosso país, do nosso mundo, a Ismael, o anjo tutelar do Brasil, pedindo a eles que guardem por todos os povos, que guardem o nosso Brasil, que guardem as nossas fronteiras, e dizendo que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo, pedindo auxílio e a proteção e agradecimento por mais essa oportunidade, finalizando essa aula de hoje, agradecendo com o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos, ó Pai, de todo o mal, agora e sempre. Graças a Deus. E agradecendo ainda a toda essa fraternidade de Francisco e a todos os nossos mentores individuais
que nos deram a essa oportunidade de estarmos todos unidos num só coração e num só pensamento. Que assim seja. Lina, que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Exatamente isso. Não podemos jamais esquecer isso. E você estava com uma entidade maravilhosa atrás de você, Lina. Um felino maravilhoso. E adoro sempre repetir que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Esse daí é um mantra que eu carrego comigo desde que começou a pandemia. Sim. Eu aprendi com uma pessoa, e é uma pessoa que eu trago no coração, e eu faço esse mantra todos os dias, na meditação. Tadashi Kadomoto. Exatamente, também faço, viu? Você também faz? Só que eu faço às 6 horas da manhã. Eu também faço às 6 horas da manhã. Eu faço às 6, faço às 8h45. Mas, como hoje tem a aula, eu falei, não, hoje eu faço às 6 horas da manhã, amanhã também às 6 horas, e todos os outros dias de manhã e à noite. Tá certíssimo. O Tadashi é maravilhoso. E tem uma coisa assim, que um dia, numa aula nossa, perguntaram assim, porque na hora que eu fiz esse mantra, perguntaram os alunos, né? Perguntaram assim para mim, mas por que agradecer o Covid? Se você não tiver gratidão a ele, como a gente tem que ter gratidão a tudo que está no universo, ele faz parte do universo. Sim, então, pode ver que toda vez que a gente tem gratidão por alguma coisa, a gente sempre está alinhado com o universo, a gente sempre está alinhado com Deus. Então, que haja amor, compaixão e paz todos os seres do universo. Obrigado, Lina. Boa semana a todos.